Amém? Quem for forte vai suportar essa palavra de hoje. E quem for filho vai permanecer. Amém, querido? Nós estamos num tempo de estruturar filhos, querido. Amém? E hoje à tarde, quando eu estava preparando o pregador, não a palavra, porque a gente não prepara a palavra, não. A palavra já está pronta. Há alguns dias a palavra já estava pronta. E hoje eu estava no meu quarto preparando o pregador. Eu estava ali com a Cristiane conversando. E aí a glória do Senhor encheu aquele quarto. E não sei o que aconteceu, eu apaguei. Eu estava lá orando e eu apaguei assim. Em alguns minutos que eu apaguei, veio uma revelação na minha mente assim. Parecia muito real, irmão. Parecia uma letra assim, da escola Alfa e Ômega que nós estamos fazendo. Parecia a letra Alfa e a Ômega. E cada casa dos irmãos aqui da MEG tinha na porta da casa, assim, não era na porta, no portão, a letra Alfa e Ômega. Junto, amém? Princípio e fim. E era bem claro isso. Só que vinha alguém muito conhecido da gente, muito próximo da gente, e vinha arrancando a letra Alfa. Vinha arrancando o Alfa. E eu brinquei, eu fui para cima daquela pessoa, que eu disse, não, vocês estão tudo pregando heresia aí, estão pregando coisa errada aí. Então eu vou tirar o Alfa. Aí eu fui para cima daquela pessoa e eu vinha colando o Alfa. Em casa. Aí eu acordei, o Senhor falou assim, tem gente querendo tirar o princípio, mas pode lembrar, Satanás, que eu sou o princípio e o fim. Nenhum princípio do reino vai ser tirado, querido. Aí o Senhor falou assim, a religião quer tirar todo o princípio que eu coloquei em vocês, mas nenhum princípio vai ser tirado. Vai começar no Alfa e vai terminar no Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu estabeleço alicerces sólidos. Querido, nós estamos em tempo de sermão, não de julgamento. Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui em tempo de sermão para as pessoas. Muito tempo a religião expunha as pessoas. Nós, como os filhos do reino de Deus, nós vamos curar pessoas, querido. E só pessoas curadas podem servir. E é sobre isso que eu quero falar contigo nessa noite, querido. Uma geração de filhos curados. Uma geração de filhos que estão curados dos senhores, dispostos a servir. Amém? As crianças podem subir lá para a aula, mas nós vamos aqui agora, no nome do Senhor, entregar essa revelação para vocês. Filhos curados. E para que eu seja curado, eu preciso estar disposto e não disponível. Para ser curado, eu tenho que estar disposto, querido. Todo mundo que está disposto, ele é curado. Não é a disponibilidade, é a disposição. Disposição está acima da disponibilidade. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de 2 Reis. 2 Reis. 2 Reis capítulo 5. Shekarabassuri andaramana labassuri andaramana. Custe o que custar. Custe o que custar. Ainda há um preço a pagar. Eu vou me encontrar com meu amado. Adore ao Senhor. Custe o que custar, ainda há um preço a pagar. Eu vou me encontrar com meu amado. Assim diz a palavra do Senhor. Naamã, chefe do exército do rei Arã da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Numa de suas campanhas militares,
os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele o curaria da sua lepra. Então Naamã comentou essa informação com o seu senhor, e assim falou a menina israelita. E o rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta de apelo ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: no momento em que estiveres recebendo esta carta, saberás que eu te enviei meu servo Naamã para que o cures dessa espécie de lepra. E assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira e rasgou suas roupas, exclamando: por acaso sou Deus, que pode matar e dar a vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure da lepra? Vede como procura um motivo para criar um conflito entre nós. Quando Eliseu, diga assim comigo: todo mundo que está fora da direção cria conflito. A palavra que a menina deu a ele era: procure o profeta e não procure o rei. Pegou aí no seu espírito? Então fala assim: doeu, e doeu mesmo, é para doer mesmo. Se está causando confusão é porque está fora da direção, querido. Todo mundo que anda numa direção profética não causa confusão. Amém? Pega essa aí que saiu aqui agora. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Envia-o a mim e saberás que em verdade há profeta em Israel. Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este mandou o mensageiro dizer-lhe: vai lavar-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restituída e ficará limpa. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando. Eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria-me em pé o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria a mão sobre as feridas e me curaria dessa enfermidade horrível na minha pele. Ora, porventura os rios de Abana e Farfar de Damasco não são melhores do que todas estas águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Retirou-se indignado. Contudo, seus servos, aproximando-se dele, aconselharam-se: Aba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta: lava-te e ficarás purificado. Então Naamã aqueceu, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a orientação do homem de Deus e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa como a pele de um menino. E em seguida retornou à casa de Eliseu com toda a sua comitiva. E ao chegar diante do homem de Deus declarou: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Rogo-te, pois, que recebas um presente do teu servo. Entretanto o homem de Deus respondeu: juro por Deus, juro pelo Senhor, juro por Yahvé, juro o nome do Senhor, o Deus vivo a quem sirvo, que nada aceitarei. Diga assim: pelo nome do Senhor, o Deus vivo, nada aceitaremos. Nada aceitaremos. Não é oferta, não é dinheiro, não é oferta de pregação. Nada aceitaremos, querido. Amém? Nada, ninguém compra. Diga assim: o evangelho que é pregado nessa casa
não é mudado por dinheiro algum. Estou falando para você, dá tempo de você ir embora ainda, querido. Os fortes aguentam e os filhos ficam. Não vai mudar a palavra que é ministrada nessa casa, querido. Nós estamos em tempo não de formarmos bebês espirituais. Nós estamos em tempo de formarmos um exército. Um exército não é composto por meninos e bebês. Um exército é composto por homens que têm condições de guerrear. Um exército é composto por pessoas que estão sendo falsos esquetos. Um exército é composto por pessoas que estão com as mãos escudos e estão o alistamento aqui é de pessoas para o reino, não para o maternal. Aqui não é um alistamento de jardim de infância. Aqui é um alistamento para o reino. Não transforma. Nós temos que subir o nível. O nível sobe quando nós estamos dispostos. Somos curados como nós estamos dispostos. Somos curados como estamos dispostos. Naamã, ele estava cheio de disposição. Ele chegou até Israel. Ele já chegou pensando no seu status, porque ele não foi procurar o profeta. A palavra da menina é: procura o profeta. Porque ele era um comandante da guarda da Síria. Onde que ele foi? Eu vou procurar quem me dá status. Eu vou lá no rei, porque o rei vai me dar poder, vai me dar status, vai me dar benefícios. No reino de Deus, quem busca benefícios não quer princípios. No reino de Deus, quem quer benefícios está longe dos princípios. No reino de Deus nós buscamos princípios. O único beneficiado no reino é Cristo, é Yeshua, é o Pai, é o reino. Porque nós não estamos fazendo, querido, ajuntando. Nós não estamos ajuntando um bando, não. Nós estamos edificando um reino. Nós não estamos ajuntando um bando de pessoas. Nós estamos edificando o reino de Deus. E um reino de Deus não faz com um bando. Um reino de Deus faz com soldados. Um reino de Deus faz com pessoas dispostas. Para ser curado eu tenho que estar disposto. Naamã tinha toda a disponibilidade. Chegou lá, foi procurar o rei. Não é com o rei. O próprio rei falou que está querendo, causando confusão, está querendo briga entre dois países. Porque eu não sou Deus para te curar. E se eu não posso te curar, aí você vai brigar comigo. Sabe por quê? Porque pessoa fora da direção, ela arruma contenda. Pessoa fora da direção, ela arruma briga. Pessoa fora da direção faz tudo errado. A palavra da menina era uma palavra profética. Lá em Israel tem profeta. A igreja precisa voltar a ser profética, querido, e começar a andar nas regiões celestiais e entender que nós precisamos andar debaixo de uma palavra profética. Entender que nós estamos guerreando nas regiões celestiais. Não é com demoninho, não é com capetinha. Nós estamos guerreando com potestades. Uma igreja que entende isso, ela anda profeticamente. Ela vai alinhada ao profético. O profético está indo para lá, ela vai. Mas quando nós estamos fora da direção, o profético está para lá, eu estou indo para lá. Alinhamento, querido. Alinhamento. Um exército dividido, um reino dividido não subsiste. Não existe ganhar guerra. Uma tropa guerreando para o lado de lá e a outra tropa correndo para o outro lado. É todo mundo junto ou não é reino de Deus? Ou é todo mundo no mesmo caminho ou não é reino de Deus? Ou é todo mundo no mesmo propósito ou não é reino de Deus? Ou é todo mundo andando como filho ou não é filho? Naamã insistiu com ele para que recebesse um presente, mas ele se recusou a receber qualquer gratificação. Então Naamã pediu: permita ao menos que este teu servo leve 2 mulas carregadas de terra.
porquanto de agora em diante o teu servo jamais oferecerá holocaustos, nem sacrifícios a outros deuses, senão a Yahvé foi teu servo por isso. Ao que lhe respondeu Eliseu: Shalom, ou paz, vai em paz e boa viagem. E Naamã foi se afastando. Quando nós submetemos ao profético, nós nos convertemos de verdade, irmão. Quando nós nos submetemos ao profético, nós entendemos o que é real. Naamã aqui, quando ele entendeu que aí depois que ele foi curado e ele se submeteu para olha aqui, ó, quer ser curado? Nós temos muito tempo falando aqui nessa casa, até atrás da camisa da Mega, curados para servir. E muito tempo a gente fala assim, ó, eu só posso servir se eu for curado. Mas deixa eu falar para você ser curado, você tem que ter disposição para ser curado. E para você ser curado, você tem que estar submisso a uma autoridade, senão nunca você vai ser curado. Cura vem debaixo de submissão. Naamã, para ele receber a cura, ele teve que mergulhar no Jordão. Mas o orgulho de Naamã não deixava. Ele chegava, não, mas lá na Síria tem rios melhores, por que eu tenho que descer aqui, querido? Debaixo do profético não é você que sabe. Debaixo do profético não é você que entende. Debaixo do profético não é do teu jeito, é do jeito que o profético está agindo. Quando nós queremos agir do nosso jeito, nós pensamos o melhor. Aqui é o profético, querido. Naamã agiu debaixo do profético, depois que ele entendeu. Mas enquanto ele queria fazer do jeito dele, enquanto ele queria fazer da forma dele, enquanto ele queria fazer do modelo dele, ele estava olhando para a aparência do lugar. Primeiro ele queria o rei, depois ele queria escolher o lugar que ele ia. E primeiro ele já começou errado, ele já levou dinheiro para comprar uma cura. Esquece isso, querido. O teu dízimo não tem que ser por troca, o teu dízimo tem que ser por disposição. O teu dízimo não troca nada. Você não vai ficar mais rico ou mais pobre porque você dá o dízimo. Você dá o dízimo porque você honra o Senhor. E você entende que o dízimo vai ser usado para o benefício de crianças, vai ser usado para o benefício de pessoas, que vai ser usado para a expansão do reino. Que você acredita que um dia você vai poder tocar as nações através dessa casa. Por isso você dizima. Então é disposição, querido, porque se eu tiver disponibilidade, mas não tiver disposição, não adianta nada. Sabe qual é o problema? Que muitas das vezes nós temos disponibilidade, mas não temos disposição para fazer. A disponibilidade não diz nada. Eu posso ter o maior tempo do mundo para fazer as coisas para o Senhor. Isso é disponibilidade. Mas se eu não tiver disposição para fazer, não vai adiantar nada. E eu posso não ter nenhum tempo, mas se eu tiver disposição para fazer as coisas para Deus, se eu tiver disposição para fazer as coisas para Deus, eu posso não ter tempo, que eu vou fazer. A mesma coisa é o dízimo, querido. O dízimo é disposição. O dízimo não é disponibilidade. Tem muita gente que não tem disponibilidade e é dizimista fiel. E tem muita gente que tem disponibilidade, mas não tem disposição. O problema do dízimo, querido, é disposição. Só que é o seguinte, não peça para mim orar por você, pela sua vida financeira. Eu sou claro. Não peça para mim orar, pastor, ora pela minha vida financeira. Nunca. Enquanto você não for fiel com o Senhor, eu não oro por você. Porque não vai adiantar, não é porque eu não quero, é porque não vai adiantar. Com o devorador, não tem oração, não tem 7 semanas de campanha, não adianta, querido. E também uma coisa, o diabo não tem a senha do teu cartão, né, pastor Paulo? Se você é um desordenado para gastar, não adianta, Deus não vai fazer isso. O diabo não tem a senha do teu cartão, não é o diabo, querido, é a administração financeira sua. E você não dizima para você ficar rico. Isso aí quem fala é a religião. Você dizima porque você já é abençoado. Você dizima porque você já entende. Está entendendo? E é claro que nenhuma maldição virá sobre a tua tenda, porque dízimo é proteção, querido. Não é a palavra, não é dízimo, aqui a palavra é cura. Mas já que entrou, eu estou falando, você precisa ser curado disso também. Você precisa ser curado. É tão interessante essa palavra, querido. E eu quero falar com vocês um pouco sobre a disposição para a cura. Naamã era cometido de lepra. Lepra, ela não era considerada uma doença. Hoje até é considerada uma doença, mas lepra não era considerada uma doença.
Eu não sei se a lepra daquela época é a mesma hanseníase que nós temos hoje, mas lepra não era considerada uma doença. E alguns meses atrás, o nosso pai espiritual, o apóstolo Cristiano, ele ministrou para nós uma palavra, e hoje eu até mandei para ele, ó, me permita, pai, me permita usar um trecho daquilo que o Senhor ministrou na nossa vida hoje com os irmãos da casa. Ele falou, filho, é para vocês. Eu quero ministrar para vocês um pouco sobre isso. A lepra, ela não era considerada uma doença, e sim uma maldição. Toda pessoa cometida de lepra é porque ela tinha cometido um pecado chamado Lashon Hará. E Lashon Hará significa, no hebraico, ele significa língua maldizente. Uma língua maldizente. Então, o que aconteceu com a irmã de Moisés? O que aconteceu com ela? Quando ela criticou Moisés na caminhada, o que aconteceu com ela? A primeira coisa que aconteceu com ela. Ela se tornou leprosa. Então o Senhor quer nos curar, querido. Hoje é noite de cura aqui, mas nós temos que estar dispostos a ser curados. Nós estamos no mês de outubro, o Senhor está trabalhando conosco na cura. E nós não vamos viver o nível raso mais que nós vivíamos, querido. Nós vamos ser curados de dentro para fora. De dentro para fora. Não de fora para dentro, é de dentro para fora. Quando eu sou curado de fora para dentro, eu estou vivendo uma religião, uma aparência. Nós vamos ser curados de dentro para fora. Amém? A lepra não era considerada uma doença, mas sim um problema espiritual. Miriam ficou leprosa porque ela falou mal de Moisés. Os outros falavam. Então a palavra Lashon Hará, no hebraico, ela significa origem de enfermidade espiritual ou lepra. A língua maldizente. E se você não entende isso, querido, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Levíticos 14. Você vai entender o que significa isso. Levíticos 14, versículo 34. Então toda pessoa que ela maldizia, ou falava mal, ou maldizia alguém, ou maldizia a igreja, ou maldizia o reino, ou maldizia o líder, ou maldizia o pai, ou maldizia a mãe. E a Lashon Hará não era só maldizer, aquele que escutava também cometia. Depois nós vamos ler aqui o que um rabino explica sobre Lashon Hará. E era tão sério isso no meio do povo de Deus, que quando uma pessoa em Israel era cometido de lepra, lembra lá em Mateus 5, aquele rapaz que era curado, ele estava para fora da cidade, porque o leproso, ele tinha que ficar para fora da cidade, ele era excluído da sociedade judaica. É o que a religião faz, né? A religião exclui aquele que está doente em vez de curar, exclui aquele que está em pecado em vez de limpar. Mas ele era excluído, porque ele não estava cometido de uma doença, ele estava cometido de uma maldição. Tanto é que quando Jesus curou o leproso, o que ele falou para o leproso? Vai lá, vai na onde? Não falou para ir no médico, vai lá no médico e certifique que você foi curado. Quando Jesus curou o leproso, ele falou assim, vai lá no sacerdote e mostre para ele que você foi liberto da maldição. Vai lá no sacerdote. Chegaram aí em Levíticos 14. Glórias a Deus. Levíticos 14, 34. Levítico 14. Quando tiveres entrado na terra de Canaã, que eu vos concedo por possessão, e eu ferir de lepra uma casa da terra que possuireis, seu proprietário avisará o sacerdote e explicará: parece-me que há algo como lepra na casa. E o sacerdote ordenará que desocupem a casa antes de vir examinar a enfermidade. Assim ninguém terá de ser declarado impuro com aquilo que lá se encontra. Depois disso,
O sacerdote virá observar a casa, e se logo após o exame constatar nas paredes, da casa cavidades esverdeadas ou avermelhadas encravadas nestas, sairá o sacerdote da casa e a porta a declarará lacrada por 7 dias. Voltará ao 7º dia, e se após nova análise verificar que a enfermidade se desenvolveu nas paredes da casa, ordenará que se retirem as pedras atacadas pelo mofo e que sejam atiradas fora da cidade em um lugar considerado impuro. Depois fará raspar as paredes internas da casa e se jogará o pó raspado em um lugar impuro fora da cidade. Tomar-se-ão outras pedras para substituir as primeiras e outra argamassa para rebocar a casa. Se depois disso, de realizar todo este trabalho, surgir mofo na casa outra vez, o sacerdote a examinará. Se as manchas tiverem se espalhado pelas paredes, é lepra contagiosa e a casa está impura. Sendo assim, a casa deverá ser demolida e as pedras, a madeira e o reboco serão transportados para um lugar impuro fora da cidade. Quem entrar na casa durante os 7 dias em que estiver fechada se tornará igualmente impuro até o pôr do sol. Todo aquele que durante esse período precisar pernoitar ou fazer alguma refeição dentro da casa deverá lavar a roupa que estiver vestindo. Mas se o sacerdote, quando vier examinar a casa depois de rebocada, não encontrar sinal de mofo nas paredes, ele declarará que ela está pura, visto que a enfermidade está curada. Para o sacrifício pelo pecado da casa, tomará 2 aves, madeira de cedro, lã, escarlate e isopo. Matará uma das aves em cima de um pote de barro cheio de água limpa tirada de uma fonte. Matará uma das aves em cima de um pote de barro cheio de água limpa tirada de uma fonte. Em seguida tomará a madeira de cedro, o isopo, a lã escarlate e a outra ave que ainda vive, e os mergulhará no sangue da ave imolada e na água corrente. Fará 7 aspersões sobre a casa. Dessa maneira, ele purificará a casa com o sangue da ave sacrificada, a água fresca, a ave viva, o pedaço de madeira de cedro, o isopo e a lã tingida de vermelho escarlate, e em seguida levará a ave viva para fora da cidade e a libertará no campo. Assim o sacerdote realizará a cerimônia de purificação e a casa se tornará novamente pura. Essa é a lei referente a todo tipo de lepra, de sarna, de mofo nas roupas de uma pessoa ou nas dependências de uma casa. E quanto aos inchaços, erupções cutâneas ou manchas brilhantes, a fim de se determinar quando um ser vivo ou objeto pode ser considerado puro ou impuro, essa é a regulamentação acerca de qualquer espécie de doença contagiosa, de lepra e de mofo. Amém? O que nós vimos aqui que cura a lepra aqui? Escarlate, novelo de escarlate, água e o que mais? E o animal, a pomba. Sangue, água que vem de Cristo, que é a palavra, e o Espírito. Amém? Então nós só podemos ser curados, querido, quando nós estivermos lavados pelo sangue de Cristo. Permitir que a palavra, que é a água da vida, lave a nossa vida. E permitir que o Espírito Santo governe a nossa casa. Amém, querido? Governe. Agora uma coisa que eu quero falar para você. Tudo isso estava falando da lei. Nós sabemos que a lei, o antigo, é uma sombra do novo. Enquanto no antigo a casa era a parede, no novo pacto a casa, quem que é a casa? Somos nós, querido. E quando a casa está cheia de mofo, está cheia de lepra, o sacerdote
do Altíssimo, o sumo sacerdote, ele precisa entrar em ação, aspergir o seu sangue sobre a nossa vida e mudarmos. Mas se nós não entendermos isso, se nós continuarmos fazendo a mesma coisa, nós vamos estar gerando maldição para a nossa vida. E sabe, a lei os judeus, queridos, eles levaram tão sério isso aqui, que quando alguém cometia, eles ficavam até longe para não ser contaminados. Levaram tão sério. E se você entender que o antigo é uma sombra do novo, como Pedro fala, que o Antigo Testamento é a sombra do novo. Em 1 Pedro 2,5 ele fala que nós somos a casa. 1 Pedro 2,5 fala assim, ó, vós também como pedras vivas sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. A casa era feita com pedra, agora o Senhor fala que nós somos pedras vivas, sois edificados, e nós somos edificados como casa espiritual. Nós falamos que nós transportamos Cristo, que Cristo habita dentro de nós. Nós começamos a entender isso. Nós começamos a entender que existem muitas casas que estão doentes, estão leprosas, por cometerem lachon hará. Uma vez falaram para mim, eu não vou na igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor não tem doutrina. Eu falei assim, doutrina não tem palavra. Se você não gosta de palavra, você não vai lá mesmo. Se você não gosta de confronto, você não vai lá mesmo. Doutrina de homens não existe, existe palavra do Senhor, que é a única palavra. Aí as pessoas elas não vão porque não tem doutrina. Não é a doutrina, o problema é que não tem palavra. Eles não aguentam palavra. A verdade é essa, a pessoa não aguenta. Porque fala que é porta larga, mas não aguenta a palavra que é ministrada aqui. Porque as pessoas querem viver na religiosidade. A palavra que é ministrada aqui, ela tem um peso sim. Porque ela é genuína, ela é pura e ela é verdadeira. Nós não pregamos religião, nós não pregamos roupa, nós não pregamos usos e costumes, nós não pregamos crendices, nós não pregamos medalhinha, mas nós pregamos a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor ela tem um peso, e um peso de mudança. E a palavra que nós estamos ministrando aqui é uma mudança interna, é limpeza da tua casa espiritual, é limpeza da tua vida. E os judeus levavam tão sério isso, tão sério, porque eles viam a consequência. Mas sabe qual é o problema hoje? Que as pessoas elas querem ver para crer, mas elas já estão doentes, já estão leprosas. E sabe por que elas não conseguem enxergar a lepra nelas? Porque os olhos espirituais estão tampados. Por quê? Porque já não está vivendo uma vida espiritual. Hoje não é mais uma natural, é um espírito. Quando eu estou leproso, eu não consigo me ver porque eu já estou morto. E é por isso que eu não vejo. Lepra é uma doença espiritual, consequentemente de uma língua maldizente. E quem escuta um maldizente também é contaminado por essa mesma doença. Não era só quem falava, era quem parava para ouvir. E quem parava para ouvir também era contaminado. Sabe por quê, querido? Os judeus consideravam que a pessoa que pratica o lachon hará era pior do que um homicida. Aquele cara que pegava e matava uma pessoa era menos condenado do que o que falava lachon hará, ou que fazia lachon hará. Porque aquele que matava o irmão, ele cometia um pecado, mas aquele que cometia lachon hará, ele cometia um pecado contra o corpo de Cristo. Porque o maldizente, ele não traz a fonte. O maldizente sempre deixa o assunto no ar. Sabe aquelas pessoas que jogam no ar? Esse é o maldizente. Joga uma historinha no ar, é o maldizente, querido. Aí eu não vou lá porque lá não tem doutrina, é o maldizente, jogou no ar. Que doutrina, filho? Doutrina é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem. Não tem religiosidade, não tem costume, não tem roupa,
Mas tem uma geração de pessoas querendo ter o caráter de Cristo, não um caráter moldado segundo a religião. Não multiplique o que você não conhece. Não multiplique aquilo que você não conhece a origem. Ah, eu ouvi dizer, se ouviu dizer nada, não multiplique. Você está cometendo lashon hará. Você está contaminando a tua casa de lepra. E a casa que nós falamos é o Espírito. O templo do Espírito aqui, ó, o corpo, teu corpo, o templo do Espírito. Você já viu a pessoa leprosa ficava sofrendo, caindo pedaço, irmão? O leproso cai pedaço do corpo. E sabe o que é o que é pior? Ele nem sente. Se você chegar num leproso e cortar um pedaço do braço dele, ele nem sente. Porque o leproso não sente dor. O leproso apodrece por dentro e por fora. O corpo apodrecido por dentro e por fora. E a aflição da lepra é uma consequência de maledicências. Olha aqui a lei do lashon hará explicado por um rabino. Um rabino explicou isso aqui. O lashon hará traz dissensão, separação, divisão, contenda. Quando eu preciso defender o meu lado, defender a minha pessoa, e ataco o outro, é porque eu estou leproso. Quando eu quero defender a minha reputação, atacando a reputação do outro, é porque eu sou um leproso. Estou falando que essa palavra é para filhos, queridos. E vai entender. Queridos, se você não tem reputação, você não tem que defender a sua reputação. Ninguém tem que defender a reputação de Cristo. Essa semana essa casa foi criticada no jornal. Foi criticada no jornal essa casa, onde 9.000 exemplares foram impressos e distribuídos em todas as fábricas metalúrgicas de São José dos Campos. Só que deixa eu falar para você aí, meu amigo. Eu aprendi com meu pai, o espiritual, que quando atacam a minha pessoa, eu não tenho que ligar. Deixa eu falar para você aí, o editor desse jornal. Quando atacam a minha pessoa, eu não vou nem revidar. Mas quando atacam o reino de Deus, eu vou colocar a face de leão e defender o reino de Deus. Eu não quero perder tempo com vocês. Nós não temos tempo para perder para vocês, porque nós não estamos aqui trabalhando por uma causa pessoal. Nós estamos aqui trabalhando pelo reino de Deus. Nós estamos aqui para fazer as coisas para o reino de Deus. Enquanto vocês estão defendendo assuntos pessoais, estão defendendo aí, deixa para lá coisas que estão fora da palavra do Senhor, defendendo falta de princípios, defendendo lei, onde as crianças não sabem se são homens ou são mulheres, defendendo ensinos que não são princípios bíblicos, defendendo ensinos que vêm de Satanás, vêm do demônio, vêm do capeta. Nós estamos aqui edificando uma cidade. Nós não estamos esperando do governo para mudar a sociedade. Nós estamos agindo segundo o governo de Cristo. E para descarar e para mostrar que vocês são mentirosos, não falem a verdade, filma aqui, Marcos. Se tem alguém aqui nessa casa que frequenta aquela indústria que vocês estão falando, e vem ver, eu convido. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Não tem ninguém aqui que frequenta aquela indústria, mas vai ter a partir de hoje. Sabe por quê? Porque vocês estão fazendo propaganda para o reino de Deus. Quando Deus quer até o diabo, é o diabo de Deus. Se vocês estão leprosos, querido, nós não estamos. Se vocês estão cheios de doença, nós não estamos. Nós estamos dispostos a curar essa geração. Se vocês acham que tem que fazer baderna, nós não achamos. Se vocês acham que tem que fazer confusão, se vocês acham que tem que denegrir a imagem do outro para defender a sua imagem, nós não fazemos isso, porque nós estamos defendendo o reino de Deus. Um reino onde a justiça e o direito estão acima de todas as coisas. Nós temos compromisso com a verdade. Se vocês são fracos, frajudos e não têm compromisso com a verdade e saem dizendo mentira, continue, filho. Mas sabe o que foi mais bonito? Foi quando vocês, que são comunistas,
marxistas, que não acreditam, dizer lá embaixo que Deus está vendo. Deus está vendo mesmo a verdade. E sabe o que eu acho? Eu acho que vocês estão se convertendo. Eu acho que vocês estão crendo em Deus. Sabe o que eu acho? Alguém que detesta, que diz que é comunista, que diz que não acredita em Deus, colocar uma frase de Deus. Eu acho que vocês estão crendo. Ou no mínimo vocês não têm opinião própria. Ou no mínimo vocês não sabem o que vocês estão pregando. Ou no mínimo vocês não sabem qual é a ideologia que vocês estão tendo. Fica aqui, querido. Eu os amo. Eu os trato com respeito. Trate essa casa com respeito. Essa casa está cuidando de crianças. Essa casa está cuidando de crianças que não têm pais. Essa casa está cuidando de crianças que não têm o que comer. Famílias que não têm o que comer. Nós não estamos esperando do governo, não. Nós estamos tirando da nossa vida para cuidar dessas crianças. Aqui tem trabalho, e muito trabalho. Aqui não estamos esperando nas costas de ninguém. Nós não estamos pegando recursos do governo para fazer a obra de arte que não é arte. É um absurdo, é uma blasfêmia. Nós estamos aqui fazendo. Na verdade, essa casa, ela de cima para o governo da cidade. Porque nós achamos que não tem que fazer nada errado, querido. Aqui nós estamos andando segundo os princípios. Quando eu preciso defender o meu lado e atraco o outro, é porque eu estou leproso. Quando eu preciso defender o meu lado e ataco o outro, é porque eu estou leproso. E dentro da igreja existem 2 lugares, 2 centros que Jezabel trabalha, querido. Jezabel é a dominação, é o controle. 2 lugares. É no louvor e na intercessão. Quer dominar. A intercessão trabalha através da intercessoca. Olha, vamos interceder pelo pastor. Eu tive uma revelação que o pastor não está bem. Você não teve uma revelação coisa nenhuma. Você está fazendo, ela chonrará, querido. Se você tem revelação, você fala com ele, você ora com ele. Você não precisa falar para ninguém. O que você está falando, ela chonrará. Você está enchendo a tua casa de lepra. Sabe de uma coisa, querido? Quando vocês fizerem, por favor, coloca o endereço da igreja também. Coloca as redes sociais da igreja também. Porque quarta-feira foi o dia que mais teve visualização do culto, viu? Vocês estão fazendo propaganda para nós. Quarta-feira foi o dia que o culto teve mais visualização aqui. Vocês estão fazendo propaganda. Faça propaganda para o reino. Mas fale a verdade. E eu convido vocês a conhecerem aqui. Vem aqui conhecer. Essa casa não tem ouro na parede. Essa casa é trabalho. Onde nós colocamos a nossa vida por uma disposição ao reino. Se vocês querem zelar pela reputação de vocês, zele pela entrada do que está entrando, não pelo que vocês estão falando. Que a palavra do Senhor fala que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. A responsabilidade é de vocês, se vocês estão falando. E a lei do Lashon Hará diz que não podemos falar da outra pessoa, mesmo que seja verdade. É um rabino explicando isso aqui. Quanto mais uma mentira. A lei do Lashon Hará diz que não podemos reproduzir o que não tem origem. Se você está reproduzindo aquilo que não tem origem, é porque você não tem compromisso com a verdade. E o compromisso com a verdade é reproduzir aquilo que é verdade, não onde tem origem. Na lei do Lashon Hará, eu não posso acreditar em que alguém fale para mim. Eu não posso acreditar em nada que alguém fale de outro para mim. Porque a honra é um caminho de mão dupla, querido. Eu honro honrando e honro sendo honrado. Quando eu honro, eu sou honrado, tá entendendo? Pessoas não são honradas porque não honram. Pessoas que são honradas são aquelas que honram primeiro. Primeiro, para você ser honrado, você tem que honrar. Por isso que a palavra do Senhor fala em Provérbios 10:8 que o sábio aceita correção. Ou seja, o sábio aceita orientação, mas o insensato, o ignorante, ele não aceita. Provérbios 10:8.
E a falta de discernimento está afetando o corpo de Cristo. A falta de discernimento está afetando o corpo de Cristo no novo pacto. A falta de discernimento está afetando. Se eu não tenho discernimento, o corpo de Cristo é afetado, querido. Nós temos que orar para uma igreja que tem discernimento. Não são religiosos que vêm no culto dia de domingo. Hoje eu falava aqui de manhã, nós não somos religiosos, querido. Porque se você se comportar como religioso, você só mudou de ministério. Você não tirou a religião de dentro de você. Se eu só venho para o culto e acho que isso é ser filho de Deus, cara, você não precisa vir para o culto para ser filho de Deus. O máximo que você faz vir para o culto, todo culto, é ser um religioso. E você vai ser salvo assim mesmo. Mas para ter o reino, para ter o governo do reino, aí você tem que pagar o preço. Aí você tem que ter trabalho. Três pontos de cuidado. 3 pontos de cuidado. Cuidado com o que você fala e com quem você sempre está falando e de quem você está falando. Cuidado com o que você fala. Cuidado de quem você está falando e com quem você está falando. Não haja por amizade, não haja pela alma, haja pelo espírito. Nós não estamos em tempo de viver por afinidades pessoais, querido. Nós estamos em tempo de estabelecer um governo do reino. Não é o meu amiguinho, minha amiguinha, é quem é filho de Deus junto comigo. É quem carrega o mesmo encargo que eu carrego, é quem carrega o mesmo propósito que eu carrego. Outro cuidado, cuidado com a decisão que você tomou ou vai tomar de viver em paternidade. Cuidado com essa decisão. Cuidado com essa decisão de viver em paternidade. Por que tem que ter cuidado? Porque não caminhe em paternidade se você não está disposto a ouvir. Se você não está disposto a ouvir, não caminhe em paternidade. Filho obedece, filho não questiona. O resto pode questionar, pode obedecer, pode fazer o que quiser, mas filho não. Meu filho anda comigo. Ninguém é obrigado a ser filho. Ninguém é obrigado a ser filho. Você pode ser escravo, você pode ser empregado, você pode ser qualquer outra coisa. Filho é uma escolha. E depois que escolheu ser filho, querido, cuidado com essa escolha sua. Porque ela pode ser bênção para você ou pode ser maldição para você. Entenda uma coisa: que o filho procura o pai, e não é o pai que procura o filho. Quando o filho quer aprender com o pai, ele procura o pai. Quando ele quer aconselhar com o pai, ele procura o pai. Quando ele quer até falar o que está ruim, ele procura o pai. Não é o pai que procura o filho. Pois quando o pai procura o filho, não é paternidade, é paternalismo. É quando o pai quer passar a mão. E paternalismo nunca deu certo, querido. Nós estamos vivendo uma geração aí que os pais falharam como pais, porque no passado os pais eram rígidos. Os nossos avós eram rígidos. E os nossos pais, por viverem aquela rigidez, quiseram dar uma vida mais leve. E aí criou os filhos soltos. E aí o que aconteceu com essa geração? Um monte de filho que não é filho e não é nada. Eu conheço amigos meus que o pai dava de tudo. Dava bicicleta, dava carro, dava moto, dava tudo carro. E hoje eles não têm nada, não conseguiram nem estudar, porque viviam o que o pai dava. Paternalismo, passando a mão. Ele fazia um crime, ia para a cadeia, o pai ia lá e tirava. Ele cometia outro crime, o pai ia lá e tirava. E o pai nunca ensinou a ser homem. Por quê? Porque agia paternalismo. Agia com paternalismo. Pai que dá tudo ao filho é um paternalista. Pai que dá tudo para o filho é um paternalista. Agora o pai de verdade, ele ensina o filho a conquistar tudo. Ore por mim, pai, ore por mim, pai, ore por mim. Eu não tenho que te dar todas as tuas curas, eu não tenho que te dar todas as suas bênçãos. Eu tenho que te ensinar a adquirir elas, eu tenho que te ensinar a buscar elas. Crescimento no reino. Um dia falaram para mim, não, mas eu quero ir agarrado no teu pé. No meu pé você não vai agarrado, querido. Ah, mas Jacó segurou no pé do anjo e teve a besta, mas ele ficou aleijado, você lembra?
Quer segurar no meu pé? Quer segurar no meu pé? Só que é o seguinte, querido, a transformação do nosso corpo material para o corpo espiritual é uma transformação, não é segurando o meu pé que vai acontecer. O máximo que você vai ganhar é meu sapato. O máximo que você vai ganhar é minha botina, é a minha meia com chulé. Querido, não pense isso. Eu estou aqui para gerar filhos, não para gerar mimados. Eu não vou te dar nada, eu vou te ensinar a ganhar. Eu vejo aqui os filhos do pastor Paulo. O pastor Paulo sempre ensinando os meninos, sempre ensinando, até ajudava, mas eles correram atrás, eles foram lá, comprou o seu primeiro carrinho, tinha ajuda, mas sempre trabalhando e buscando, nunca deu de mão beijada. Por quê? Porque senão ia ser um paternalista. Deram homens da sociedade ou não deram? Querido, paternidade não é paternalismo. Se você está querendo paternalismo, não procure a minha pessoa. Não procure a minha pessoa. Eu estou aqui para um propósito. Amém? E o propósito é edificar pessoas para o reino de Deus. O propósito é transformar São José dos Campos. Eu não estou aqui esperando a prefeitura de São José dos Campos, querido. Na verdade, sabe o que eu acho? Que as igrejas têm que pagar imposto, sim. Sabe aquela lei dos impostos? Eu acho que as igrejas devem pagar imposto. Eu acho, eu sou a favor. A igreja tem que pagar imposto. A palavra fala assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tem que pagar, sim. Tem que pagar. Temos que contribuir. Taxa. Aqui não sobra nada mesmo. Aqui a gente fica sempre negativo, porque usa tudo para o reino de Deus. Aí nós ficamos perdendo tempo com essas coisas e esquecendo de fazer o que tem que ser feito. Lá em Santa Catarina tem uma igreja que chegou um mês, ela pegou toda a arrecadação da igreja, tirou o dízimo dela e foi lá na prefeitura e deu assim: ó, tá aqui o nosso dízimo. Mas dízimo? Nós queremos servir a cidade. Entrou tanto na igreja, nós vamos dar tanto para vocês, nós queremos servir a cidade. Marcos, pode separar o mês que vem aí, pega a conta da prefeitura, nós vamos colocar 10% do que entrar aqui. Temos dinheiro para pagar as coisas ou não, nós vamos dar para a prefeitura da cidade de São José dos Campos. Nós temos que ser ousado, querido. Nós temos que ser ousado. A igreja tem que servir a cidade. Nós estamos aqui para mudar uma cultura do céu que nós temos que gerar. Se nós entendemos isso, nós precisamos entender de verdade. Nós precisamos mover conforme o profético move. A menina falou: Naamã, se você for para a minha cidade conhecer o profeta que está lá, você vai ser curado. Naamã foi no rei. Não é no rei. Profético. Não é no tesouro, é no profético. E foi com a mente religiosa, né? Vou levar o dinheiro para me trocar a minha bênção. Lembra as campanhas que a gente fazia na igreja? Vamos fazer uma campanha para São Envelope para você ser curado? Não, querido. Aqui você vai ofertar e vai dizimar, porque você acredita nos projetos dessa casa. Não é porque você vai ficar rico. Viu um absurdo aí, estava conversando com o Max, alguém falando lá: olha, dizima aqui que a tua conta negativa vai ficar positiva. Não vai, querido. Não vai, porque o negativo está lá porque você entrou, porque você gastou. Agora, dizima aqui que Deus vai te dar sabedoria para você administrar o que você tem. Ah, aí é diferente. Nós vamos te ensinar também. Cuidar de viver a paternidade, querido. Para se ter um bom pai, primeiro tem que ter tempo para ser filho. Aí eu quero ter um bom pai, então tenha tempo para ser filho. Eu quero ter um pai, tenha tempo para ser filho, que você vai conhecer seu pai. Poucos são os que procuram a paternidade de verdade. Poucos são aqueles que falam assim: o Tiago, cara, eu amo o Tiago, amo mesmo. Sabe por quê? Ele fica no meu pé: pai, amanhã, pai, amanhã, mas não dá, depois de amanhã, enquanto não tiver o horário. Você está entendendo? Filho procura o pai. Filho procura o pai. Para se ter um bom pai tem que ter tempo para ser filho. A maneira que você posiciona como filho, querido, é a maneira que você vai ser como pai. Sabe por quê? Porque a unção não se separa. Tem dia que eu começo a pregar aqui, aí eu chego em casa, eu estou repetindo algumas coisas do apóstolo Cristiano. Eu estou pregando do jeito dele.
Aí o Senhor que está acontecendo, você fez, você não quis ser filho dele? A unção que está sobre ele vai vir sobre a tua vida. Não chora. É mesmo? É. Se você quer ser filho, a unção que está sobre a minha vida vai sobre a sua vida. Não é diferente. A unção dela não se separa. A unção é a mesma. Só que uma coisa, caminho em paternidade. Isso é caminho em paternidade, entender. O pai não vai chegar para você e falar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Ele vai te ensinar, você entende se você quiser. Eu lembro que nós estávamos numa reunião e o apóstolo Cristiano foi usado por Deus para falar assim, olha, vocês têm que parar com a agenda de vocês. Vocês têm. Ele não precisou falar 2 vezes. O Espírito falou no meu coração, eu parei. Faz quase 1 ano que eu não ministro em nenhuma igreja fora daqui, porque eu parei. Tenho recebido convites e eu só vou quando ele fala assim, pode ir, filho. Eu tenho recebido convites e eu não tenho. Enquanto ele não liberar, ele fala assim, agora chegou a hora, pode ir. Toda semana a gente recebe convite, mas eu falo, eu estou num tempo com o Senhor. Eu estou em obediência à minha paternidade, porque ele sabe do que eu preciso. Como pai, ele sabe do que eu preciso. Ele diz, você não tem tempo para ficar perdendo os indo fora, você tem que cuidar da casa, você tem que receber e cuidar. Está entendendo, querido? Mas tem muitos que continuam ministrando. Filho entende, não precisa o pai falar que não pode. Aí depois quando dá problema, o pai deu problema. Mas assim, consulta o pai para fazer as coisas, o pai fala, aí faz ao contrário, e quando dá problema vem no pai. Não adianta, querido. Você vai dar problema. Aquilo que você fez fora de um alinhamento com a sua paternidade vai dar problema. Você pode ter certeza. Não teve uma vez que eu fiz alguma coisa que a minha mãe falou para mim não fazer. Meu pai trabalhava muito e trabalhava muito na igreja e não tinha muito tempo para casa. Mas a minha mãe estava lá presente. Porque ela falava para mim, faz isso e não faz isso. E quando eu fazia o contrário, não dava certo. Eu estava fora da minha paternidade. E espiritualmente é a mesma coisa, querido. Quando nós estamos fora da paternidade, tudo que a gente faz fora dá problema. Outra coisa, pare para Deus não te parar. Pare para Deus não te parar. Pare de fazer as coisas do teu jeito. Reveja a sua agenda. Verifique o que de fato está edificando a tua vida. Verifique se você está ouvindo a Deus. Reveja os eventos. Querido, quando você está para o reino de Deus, quantas agendas de família eu tive que rever com a minha esposa? Aniversário de casamento, eu e minha esposa, não vai dar para a gente comemorar hoje, mas vamos marcar tal outro dia? E ela fala assim, amém. Sabe por que ela fala amém? Porque ela entende que não é a data, ela entende o que eu vou fazer. Mas por um princípio, por entender Deus. Porque primeiro eu tinha que fazer algo para o Senhor, mas depois eu não ia deixar de comemorar. Agora, quando nós vivemos religiosos, eu tenho que ser na data, porque se não for na data, não vale. Não é assim a religião? Tem que ser nessa data. Essa data é o dia, se não for, não vale. Agora, quando eu vivo por princípio, não é a data que me faz feliz, é o que eu sou com a minha esposa. Quantas agendas de aniversário com os meus filhos, não vai dar para ir hoje, mas podemos ir na segunda-feira, que é o dia da família, e nós comemoramos o seu aniversário, comemoramos junto a prova que você tirou 10, comemoramos junto o nosso aniversário de casamento. Prioridades, mas tem que estar alinhado. Tem que estar alinhado. Não é a data, se você fizer na data, mas não fizer com vontade, com amor, você vai fazer por obrigação. É a palavra que foi ministrada quarta-feira aqui. Quando você faz por obrigação, você não está fazendo nada. Eu vou fazer na data porque é na data. Quantas vezes chegou na data, nem recurso eu tinha. Vou ficar aqui em casa. Quando tiver recurso, nós vamos lá. E era muito melhor do que na data, porque eu não faço as coisas por obrigação, faço as coisas porque você quer fazer. Não faça o aniversário do seu filho por obrigação, faça porque você quer fazer. Não comemore o aniversário de casamento por obrigação, comemore porque você ama e você quer fazer. Não viva por religião. Não viva por religião. Não viva, querido. Reveja os eventos, ouça Deus, verifique de fato o que você está edificando. Está edificando para o reino ou está edificando para o benefício pessoal? Naamã queria benefício pessoal, por isso que ele foi no rei. O rei vai me curar, não é o rei que cura, querido. Não é o prefeito da cidade que vai curar a cidade, você está entendendo?
Fala comigo, você está entendendo? Não é o prefeito da cidade que vai curar a cidade. É o profético que vai curar a cidade. E o profético sai dessa casa. Palavras de comando, de ordem. O Senhor vai mudar. Não vai ter mais roubo, não vai ter mais prostituição, não vai ter mais criminalidade, não vai ter mais homicídio, não vai ter mais suicídio, não vai ter mais tráfico, não vai ter mais corrupção, não vai ter ideologia do gênero, vai ter só a palavra verdadeira, o ensino genuíno. É um profético que muda a cidade, não é um prefeito. Agora, se você não entende, você acha que você é pequeno, você não vai respeitar isso. Quantas pessoas não honram a casa que vive? Quantas pessoas que não honram a casa que vive? Eu conheço pessoas que já frequentaram aqui, que quando estavam aqui tinham vergonha de colocar o adesivo da MEG no carro. Aí foi para uma mega igreja, a primeira coisa que faz, coloca o adesivo. Não honra a casa, nunca honrou. João, você quer vender seu carro? Adesiva aí. Eu não vou falar de novo. Honra a casa, honra a casa, honra a casa. Conheço pessoas, quando a igreja é pequenininha, não, é vergonha, não vou pôr. Mas quando mudou para a mega igreja, a primeira coisa, está lá, não tem nada contra essa mega igreja, porque essa igreja tem feito coisas bem feitas aqui na cidade. Conheço os pastores de lá, foram pastores da minha família já também. Conheço, são homens de Deus. Eu estou falando sobre a posição. Deixa eu falar uma coisa para você, você está sendo pedra de tropeço aí. Se você está aí por causa do tamanho da igreja, você não está abençoando a igreja, você está sendo pedra de tropeço. Você está aí por religião e não por religiosidade. Os pastores daí precisam de pessoas que entendam o reino de Deus. Você está entendendo, querido? Andar. Em contrapartida, tem pessoas que frequentam a casa, aceitam Jesus, no outro dia já está: pastor, me dá um adesivo, pastor, me dá um adesivo, que eu sou dessa casa. Quem está entendendo? Você quer mudar São José como? Você quer mudar São José como? Entenda isso que eu estou falando. Não sei nem porque eu falei esse negócio de adesivo. Mas olha, quem é fino entende o que está sendo falado aqui. A construção de paternidade, ela vai depender de você. O conhecimento, você conhecer seu pai. Depois um compromisso, você tem um compromisso com ele. Depois uma confiança e colaboração. Sem confiança e sem colaboração não tem paternidade. Filho que não colabora não gera confiança. E uma coisa muito importante, não existe comparação de filho para filho. Cada filho o pai trata de um jeito. Vou usar o pastor Paulo como exemplo. As correções que o senhor dá para o Gabriel é a mesma que o senhor dava para o Guilherme, para o Gui. Não é. Por quê? Porque cada filho é um filho. Cada filho precisa ser alinhado de um jeito. Paternidade é isso, querido. Aí nós queremos comparar. Aí eu quero ser curado. Nós estamos no mês da cura, né? Vamos ser curados. Nós vamos orar por você aqui hoje. E o Senhor vai ministrar a cura aqui. Mas primeiro nós temos que ser curados da palavra. Antes de ser curado, nós temos que ser curados da palavra. E o Senhor vai gerar cura aqui. Hoje nós estamos com uma unção apostólica aqui nesse lugar, irmão. Desde quarta, acho que desceu aqui quarta-feira a unção apostólica e ficou aqui. E é para ficar mesmo. E também tem que ter tempo para a paternidade, tem que ter trabalho e tem que ter tesouro. Quer viver em paternidade? Tempo, trabalho e tesouro. Até onde você está disposto a se comprometer financeiramente para que o reino de Deus vá para frente? Não é para enriquecer ninguém, não. Até quando eu estou disposto a dizimar porque eu valorizo a casa? Até quando eu estou disposto? Vai ter a festa das crianças. Até quando eu estou disposto a doar algo para essa festa? Dia 12, irmão. Nós vamos fazer a festa para as crianças aí. Dia 12 de outubro é a festa das crianças. Nós vamos dar tudo de graça para as crianças. Tudo. Porque nós não vamos fazer uma festa, nós vamos fazer atos proféticos. Nós vamos estar aqui, eles estão brincando e nós vamos estar ministrando sobre a vida deles, abraçando eles e declarando Cristo sobre a vida deles, mudando a história. Tem dinheiro? Não tem, nunca teve, eu nunca me importei. Mas até quando nós estamos dispostos a investir?
Querido, uma vez eu vi o Max bravo aqui, que o pessoal fez um pastel aqui na casa, que era R$4 o pastel, e os filhos da casa estavam achando caro. A partir de hoje, quando fizer um pastel que for R$4, para os filhos da casa vai ser 6. Os filhos da casa tem que honrar a casa. Para os de fora vai ser 4, para os filhos vai ser 6. Querido, você não paga R$4 num pastelzinho, mas você vai ali no burger ali, paga 15 ali. Você não honra a casa que você está? Na verdade, você devia sentir vergonha que a gente faz pastel para dar alimento para o povo. Você devia ofertar para a gente comprar cesta básica. Você devia ir lá e comprar. Não precisava a gente fazer, vamos fazer um pastelão aqui para poder juntar dinheiro, para poder dar comida para as pessoas. Não. Você tinha que arrancar do bolso e dar, irmão. Não precisava ninguém ficar tirando. E nós não vamos pedir. Sabe por quê, querido? Se eu pedir dinheiro aqui, não foi Deus que nos colocou nesse lugar. Se eu obrigar você a dar dinheiro aqui, não foi Deus que nos colocou nesse lugar. Até o mês que não entrou dinheiro para pagar aluguel aqui, veio alguém de fora, e entregou o dinheiro do aluguel certinho para pagar o aluguel dessa casa. Se você quiser fechar a mão, não ofertar, não vai fechar. O Senhor vai pegar de fora e vai curar. E se fechar, a gente vai lá na rua também. Porque o que eu carrego aqui dentro é muito maior, querido. Amém? Para se ter cura, é preciso de estar disposto e não apenas disponível. Quem está disposto não precisa de disponibilidade, irmão. Se você está disposto, você não precisa de disponibilidade. Agora, se não tem disposição, pode ter a disponibilidade do mundo inteiro que não vai fazer nada. Evangelizar não é disponibilidade, não é disposição. Por isso que você não faça nada por obrigação. Querido, se você não quer fazer alguma coisa, chega e fala assim: olha, eu não estou bem hoje, eu não vou fazer. Amém? Amém. Mas não invente desculpa. Não mude o foco, não mude o caminho, não mude para outro lugar. O pai entende o filho, o pai conhece o filho. Ninguém é obrigado a fazer nada. Tudo por obrigação dá errado. Quando nós fazemos por liberalidade, o reino vem, a justiça vem. Amém, querido? Muita gente não está sendo curada porque está querendo posições e benefícios, e não o profético. Eu quero falar para você, querido, o profético está aqui. Eu quero orar pela tua vida hoje aqui. Eu gostaria de te convidar a ficar em pé, querido. Fechar os teus olhos. Nós vamos adorar Deus de olhos fechados. Sabe por quê? Para você não perder tempo com o teu amigo. Para você fazer reflexão daquilo que essa palavra falou na tua vida. Seja filho, querido, filho de honra. E abandonemos toda lepra. Nós vamos ser curados, querido. E nós estamos sendo curados, querido. Quando eu falo de alguém, ou aceito alguém falar de alguém, eu estou cometendo isso. Não é só falar, é aceitar. Parar para ouvir. Quando eu paro para ouvir, e essa casa vai curar, querido. Mas para curar você tem que ser curado. Amém? Glórias a Deus.